Boa noite, povo de Deus. Boa noite, glória a Deus. Aqui estamos nós para mais uma live de leitura da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem está aí com a gente vai chegando, vai dando boa noite, vai deixando a sua mensagem aí para eu saber quem já chegou. Deu boa noite aos seus irmãos. A paz do Senhor Jesus, Elaine, Jussiara, boa noite, Jéssica, boa noite, pastora Kátia. Já vi que chegou aí Esméria, Francisca, Elisandra, boa noite. Maria das Graças, boa noite. Deus abençoe. Simone, que está sempre com a gente também, né? Bem, aqui estamos nós para dar continuidade ao nosso propósito da Palavra de Deus, de leitura. E hoje vai ser um desafio, né? Porque o desafio de hoje é ler todo o livro de Hebreus, para a gente finalizar essa semana, né? Graças a Deus eu tenho visto assim que vocês estão recebendo muito bem esse propósito, não tem aquela pressa de acabar logo, né? Então, com muita paciência, vocês têm aprendido a palavra do Senhor, tem sido muito especial, estou muito feliz mesmo pelo resultado que essas lives têm produzido no coração de cada pessoa, né? E, gente, vocês assistiram lá o filme do apóstolo Paulo que eu passei para vocês? Gente, que filme lindo. Quer dizer, que luta, que batalha, que forte, né? Não tem como não chorar, não tem como não lembrar de cada carta que o apóstolo Paulo escreveu, né, para as igrejas que ele tanto amava, em nome de Jesus. E assim, eu não sei se vocês assistiram, mas você que está realmente no propósito, assista. Chama Paulo, Apóstolo de Cristo. Paulo, Apóstolo de Cristo. Então assista porque vai valer muito a pena, né? Às vezes você não tem Netflix para assistir, mas você consegue de alguma outra maneira. Não sei, pela internet, não sei, mas assistam, gente. Muito forte, viu? E vai completar, vai fazer com que você tenha um novo olhar também acerca dessas cartas do apóstolo Paulo, né? E algo interessante que a gente muda completamente o olhar quando a gente assiste esses filmes, né? A gente começa a lembrar de tantas coisas que estão escritas na palavra de Deus. E por mais que seja só uma representação, né? Um filme ali, uma representação, mesmo assim nos faz lembrar de muitas coisas. Você vê ali Áquila e Priscila, quanto eles amavam ajudar os órfãos e as viúvas, né? Toda a luta do apóstolo Paulo, de Lucas de estar ali auxiliando o apóstolo Paulo, igualzinho a gente leu lá em 2 Timóteo. O filme eu acho que gira em torno mesmo de 2 Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo antes de morrer. Embora no filme não apareça Timóteo, né? Mas se você tiver a oportunidade e estiver fazendo o propósito de oração, o propósito de leitura bíblica, assista. Muita gente ficou assim, pastora, me indica, eu não tô fazendo um propósito, mas me indica o filme. Não vou indicar porque a pessoa não vai entender. Então, assim, a pessoa que tá realmente estudando a Bíblia, lendo com a gente, essa sim eu indico porque eu sei que vai entender e receber e vai ser mais forte para essas pessoas. Agora, a outra pessoa que nem conhece muito a palavra, nem está no propósito, não vai entender, né? Então, assim, é uma forma de acrescentar em tudo aquilo que a gente tem lido, né? Em nome de Jesus Cristo. Então, gente, hoje a gente vai ler Hebreus, tá bom? Vamos já começar a nossa leitura da palavra. Só que, como eu disse para vocês, não temos certeza quem escreveu Hebreus. Não sabemos se foi o apóstolo Paulo, mas é muito diferente das cartas do apóstolo Paulo. A carta aos Hebreus é muito diferente, embora tenha sido escrito para os judeus de nascença, que estava passando também por muitas perseguições. E a carta vem como um sermão e uma forma de incentivar, fortalecer aqueles cristãos que estavam passando por tantas perseguições. Não temos certeza, muita gente diz que não foi o apóstolo Paulo quem escreveu o livro de Hebreus. Então, assim, ninguém sabe, né? Muitas pessoas ainda estão pesquisando e tal, mas não tem uma certeza do autor de Hebreus, tá? Embora está na palavra do Senhor, né? Está aí com um propósito e tem muita coisa maravilhosa do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Então, nós vamos fazer a nossa oração e vamos começar logo, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, começar esse desafio de hoje, porque Hebreus é grande. Vamos ver se a gente consegue ler tudo em 1 hora, tá bom? Vamos fazer a nossa oração em nome de Jesus?
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença. Iniciando essa semana, meu Pai, já lendo a Tua palavra e no final desse propósito, meu Deus, como tem sido maravilhoso. E, meu Pai, nós sabemos que o Senhor vai nos honrar também, porque a Tua palavra, meu Deus, ela sempre produz em nós uma grande transformação, uma grande mudança. Ela produz em nós fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Eu tenho certeza que terminando esse propósito, a nossa vida nunca mais será a mesma. Meu Deus, nós teremos sim cada vez mais um olhar completamente diferente acerca da Tua palavra, muito mais profundo, muito mais real, daremos muito mais valor, podemos dizer assim, ao ver, meu Pai, o cuidado de cada carta, de cada epístola, de cada evangelho. Meu Deus, meu Pai, fala em nossos corações, mais uma vez transborda, como o Senhor tem transbordado, sustenta, fortalece, porque Tua palavra é o pão de cada dia que alimenta a nossa alma. Hoje, mais uma vez, nós te pedimos, abra o nosso entendimento, vai falando conosco em cada versículo. Nós vamos aprender muito aqui, embora não sabemos quem foi o escritor de Hebreus, sabemos que o Espírito Santo o conduziu, o inspirou, meu Pai ali o dirigiu na escritura desta carta. Meu Deus, então fala conosco em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Todos digam amém, digam graças a Deus. Amém, povo de Deus? Então nós vamos começar, gente. Eu tô com café, vê se pode, mas também essa hora da noite, né, gente? É só nós mesmos para estar aqui essa hora da noite, depois de um dia cansativo, a gente está aqui lendo a palavra do Senhor. É maravilhoso? Com certeza. É aquele momento que você esquece de tudo que passou, fica só você ali e o Espírito Santo trazendo paz para o seu coração e você lendo as escrituras sagradas, né? É muito gostoso mesmo. Só que tem que ter um cafezinho aqui, né, pra gente despertar. Vou tomar meu café, ó, você vai ver, ó, tá vendo? Quando eu falo que eu não estou com tanta maquiagem, que é filtro, ó, você vê aqui, ó. Deixa eu tomar o café. Amém? Vamos lá, então? Começando. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos começar, então. Cristo, como Filho de Deus, é superior aos anjos. Então, Hebreus fala muito de Jesus. Fala muito. Praticamente toda a carta aos Hebreus fala sobre Jesus, tá bom? Sobre a ressurreição de Jesus, a obra de Jesus, transformação de Jesus, tudo sobre Jesus, tá bom? Vamos lá então? Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado... Ah lá, por que as pessoas falam que essa carta talvez não tenha sido o apóstolo Paulo? Porque em todas as cartas do apóstolo Paulo, ele começa se apresentando. Paulo, apóstolo de Cristo, prisioneiro do Senhor, né? E aqui não, já começa direto. Então, assim, muito provavelmente não seja o apóstolo Paulo. Versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Peraí, só um instantinho, gente. Cadê minha caneta? Ai, gente. Não sei cadê minha caneta. Vamos sem caneta mesmo. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: Todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: O que de seus anjos faz ventos? Obrigada. O que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor,
No princípio fundastes a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles com roupa envelhecerão. E como um manto os enrolará, e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui fala dos anjos, né? Que os anjos não são filhos de Deus. Os anjos são o quê? Espíritos ministradores, são servos de Deus, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, eu e você. Amém? Os anjos são servos de Deus que trabalham por mim e por você. Capítulo 2, versículo 1. Cristo, como Filho do Homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e compassivo. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediências recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, o qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que o visites? Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroaste, e constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroados de glória, toda a honra e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da sua morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel segundo o sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar o pecado do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então está falando de tudo que Jesus passou como homem, como humano, por mim e por você, para que nós possamos vencer também. Jesus passou por tudo, estando em carne e sangue, para mostrar para mim e para você que nós também podemos vencer todas as tentações do diabo, todas as batalhas físicas e espirituais. Então ele mesmo, sendo tentado, padeceu para quê?
porque agora ele pode socorrer os que são tentados. Então, nós devemos lembrar que Jesus passou por tudo, venceu, para que agora ele possa nos socorrer e a gente venha vencer também. Capítulo 3, versículo 1. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1. Por que ele está falando que Cristo é maior do que Moisés, pastora? Porque justamente os judeus, eu já falei para vocês, os judeus eles eram muito focados na lei de Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, no Velho Testamento. Então, por muito tempo, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Então, eles acreditavam na lei de Moisés, mas não acreditavam em Jesus. Então, foi necessário que escrevesse para eles que Cristo é superior a Moisés. Vamos lá, então? Versículo 1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureça o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso eu me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do vosso pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da vossa confiança, da nossa confiança até o fim, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então aqui está falando do repouso, que é a terra prometida, o povo que morreu no deserto, mas também está falando do céu, né? Então, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, porque Deus jurou, prometeu que aquele que fosse desobediente e negasse a sua voz, os seus mandamentos, não entrariam no seu repouso, no seu descanso. E a gente sabe que esse descanso é o céu, né? Então vamos lá, vamos continuar. Versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que alguns de vós fiquem para trás. Aqui está falando da salvação, viu, gente? Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a função do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez nesse lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez um certo dia, hoje,
dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de todas as suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Marca isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, mas antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que temos de tratar. Ou seja, muita gente ouve a palavra de Deus, mas por desobediência rejeita a voz do Senhor. Quando chegar diante dele, não tem desculpa, porque todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele vê quando a pessoa ouve a palavra e rejeita a palavra, ouve a correção e rejeita a correção. Quando chegar diante dele, não tem desculpa, porque a palavra foi pregada, mas a pessoa rejeitou. Então a palavra de Deus diz aqui, essa pessoa não entrará no repouso do Senhor, não entrará no descanso do Senhor, como o povo foi rebelde no deserto e não entraram na terra prometida. Versículo 14, Cristo é superior aos sumos sacerdotes do antigo pacto, da antiga aliança. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança no trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempos oportunos. Muito bonita essa parte, né? Vai marcando tudo aí, gente, vai marcando. Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomados, lembrando que o sumo sacerdote na época de Moisés era aquela pessoa que entrava no templo, né? Tinha um espaço no templo onde a pessoa orava e só aquela pessoa podia falar com Deus. Só aquela pessoa podia levar a oração da multidão a Deus. Não era todo mundo que podia falar com Deus, era só o sumo sacerdote. Então a multidão ia no sumo sacerdote, pedia a oração, e quem fazia a oração e levava até Deus era o sumo sacerdote. Depois que Jesus veio, o véu se rasgou. Mas a Bíblia diz que o nosso sumo sacerdote é Jesus, a qual nós podemos ir até ele, levar a nossa oração, e Jesus, ele vai levar a nossa oração até Deus. Por isso fala que nós devemos chegar diante do trono da graça, diante de Jesus com confiança. Sabemos que nós vamos alcançar misericórdia, achar graça diante dele e vamos ser ajudados em tempo oportuno. Amém? Capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possamos compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus como Arão. Arão era um sacerdote, um sumo sacerdote. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse, tu és o meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, Melquisedeque também era sumo sacerdote, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Só lembrando que o sumo sacerdote também, quando a multidão pecava, quando as pessoas pecavam, qualquer pessoa pecava,
Iam até o sumo sacerdote, confessavam o pecado, aí o sumo sacerdote ia lá na presença de Deus e oferecia um sacrifício de sangue de animal para que aquela pessoa fosse perdoada. Então, só para você entender mais ou menos, Melquisedeque era sumo sacerdote, Arão era sumo sacerdote, responsável por levar sacrifícios e orações do povo a Deus. Versículo... Aí fala que o sumo sacerdote hoje é Jesus, amém? Versículo 8, né? Não, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Então, o maior sacrifício que Jesus fez para o perdão do nosso pecado não foi de um sangue de um animal e a carne de um animal, pois foi a carne do próprio Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, e o sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Ele foi dado como sacrifício para nos perdoar dos nossos pecados, tá? Só explicando para vocês, porque senão fica difícil de entender. Versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Amém? Então, isso daqui eu indico vocês assistirem lá no canal a Semana do Crescimento Espiritual, para você entender essa parte aqui sobre crescimento, sobre amadurecimento espiritual. Capítulo 6, versículo 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Lembrando que a perfeição é o quê? Maturidade. Falei na semana de crescimento espiritual lá no canal. Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eternos. Vamos lá? Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Forte isso daqui, né? Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada e recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos, é reprovada e perto está da maldição. Seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do vosso trabalho, do amor com que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis, mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam a promessa. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento está para confirmação para eles o fim de toda contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente
a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso percursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém? Então guarda isso daí também. É impossível que Deus minta. Vamos lá, capítulo 7, versículo 1. Sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. Bora? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, recebe dízimos, pagou dízimos. Versículo 10. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mandando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor padeceu de Judá. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou do sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, de que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual cheguemos a Deus. E visto como não é sem prestar juramentos, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, de tanto melhor concerto Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse
como sumos sacerdotes de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes e homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Capítulo 8, versículo 1, amém? Então aqui faz uma comparação de Jesus e Melquisedeque. Melquisedeque foi o primeiro sumo sacerdote que está lá em Gênesis 14, versículo 18, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, amém? Vamos lá então, versículo 8, não vou explicar porque é muita coisa, tá, gente? Então bora. Versículo 1, o antigo pacto era o símbolo transitório, Cristo é mediador de um pacto melhor e eterno. Versículo 1, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote. Então aqui o resumo, né? O que nós estamos querendo dizer é que nós temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Então muitos judeus, como eles não criam em Jesus, eles ainda continuavam com a prática de não falar diretamente com Deus, mas sempre ter um sumo sacerdote para ir até esse sacerdote para poder pedir perdão pelos seus pecados, pedir oração, para levar a oração a Deus. Então aqui está explicando que agora nós não precisamos de uma pessoa, um homem, para ser o sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Está sentado aos céus à destra do trono da majestade. Versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e no seu coração as escrevereis. E eu lhes serei por Deus, e eles serão meu povo. Anota isso, que bonito. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades e seus pecados, e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo o novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Vamos lá no versículo 9, amém? Capítulo 9, versículo 1. O sacrifício do santuário, por causa das suas imperfeições, deviam repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Então, o que está querendo dizer? Que os judeus eles precisavam cessar de ficar oferecendo sacrifício de sangue de animal, a carne de animal, porque o sacrifício já tinha sido feito através de Jesus, e esse é o único sacrifício a quem Deus recebeu, né? Então está dando essa ordem para os judeus, né? Continuar firme com o Senhor e parar de seguir essa lei de ficar oferecendo. Até hoje eles fazem isso, sabia, gente? Aqueles judeus messiânicos,
aqueles judeus que não são messiânicos, né? Os judeus que não creem que Jesus é filho de Deus, que acham que Jesus foi só um profeta, até hoje eles derramam sangue de animal para oferecer sacrifício pelos pecados. Isso acontece até hoje. Mas os cristãos, né, já entenderam isso. Aqueles que verdadeiramente aceitaram Jesus e creem que Jesus é filho de Deus, não faz mais, não fica matando animal, derramando sangue, porque entende que Jesus entregou a si mesmo para o perdão dos nossos pecados. Então não precisamos ficar repetindo, né? Porque já foi feito, a obra já foi feita, para vocês entenderem, tá bom? É o que a gente leu aí agora. Capítulo 1, versículo 9. Capítulo 9, versículo 1. A gente vai ler também. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, a mesa, os pães da apropriação, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro, a arca do concerto, cobertura de ouro, toda em redor, em que estava um vaso de ouro e que continha o maná, e a vara de Arão, e que tinha florescido, e as tábuas do concerto. Era assim o santuário lá na época de Moisés. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, justificações da carne, impostas até o tempo da correção. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, por bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros, dos bodes e as cinzas de uma novilha esparzidas sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia deixado debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea, isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Semelhantemente, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão nos céus assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes.
porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, a cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então aqui está falando também do Velho Testamento e do Novo Testamento, né? Porque está falando aqui que para que um testamento seja válido, o testador tem que ter morrido, não é verdade? Quando uma pessoa deixa um testamento para alguém, é porque a pessoa morreu, né? Então deixa lá no testamento o que pertence à pessoa e o que não pertence. Jesus morreu e deixou aqui o Velho Testamento, que também foi por sangue, né? E o Novo Testamento, que foi pelo sangue de Cristo. Amém? Vamos continuar aqui, capítulo 10. Vamos ver se a gente consegue, gente. Versículo 1. Eu sei que é muita coisa, muito detalhe, mas o importante agora é a gente entender todo o contexto e com o tempo Deus vai nos revelando versículo por versículo. Amém? Vamos lá, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios de continuamente se oferecerem a cada ano, pode aperfeiçoar os que o que a eles se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e bodes tire pecado. Porque entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escrevereis em seu entendimento. E acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Amém? Então, versículo 19, exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, não deixando a nossa congregação, você que
acha que não precisa ir na igreja, que não é tão importante ir na igreja, fazer parte de uma congregação, de uma igreja, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você acha que é uma coisa horrível cair na mão do diabo? A pastora, deve ser horrível cair na mão do diabo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, porque se cair na mão do diabo, Deus te tira de lá. Mas se você cair nas mãos de Deus, quem vai te tirar de lá? Não é verdade? Da maneira que eu digo de vingança, da maneira por causa dos seus pecados. Estou falando da maneira de Deus te proteger. Mas se você cair nas mãos de Deus por causa dos seus pecados, misericórdia. Horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Chega a dizer, o autor de Hebreus chega a dizer que quando a pessoa conhece a palavra e fica caindo novamente nos mesmos pecados, é como se ela estivesse crucificando novamente o Senhor Jesus, né? E tendo por profano o sangue que foi santificado, né? Sério, vamos lá. Versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de ser iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculos com vitupério e tribulações, e em parte fostes participante com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes do que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, um poucochinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Gente, eu vou parar por aqui, por causa que vai dar 1 hora. Amanhã eu leio os 3 capítulos de Hebreus que está faltando, tá? E leio também Tiago. Amanhã a gente vai ler os 3 capítulos, já que Tiago é pequenininho, né? Tiago eu acho que é só 5 capítulos. É isso mesmo, só 5 capítulos, então dá para ler os últimos 3 agora de Hebreus e Tiago amanhã, tá bom? Para não passar de 1 hora de leitura bíblica. Mas é isso, deu para entender mais ou menos o resumo de Hebreus? Fala muito sobre o Senhor Jesus, do seu sacrifício na cruz, como eu disse lá no início, né? De tudo que Jesus fez para nos ligar de novo ao Pai, para nos perdoar dos nossos pecados, né? Ensina aos judeus de nascença que não era mais necessário ficar matando animais e derramando sangue de bodes, e de novilha, de touros e de bezerro, para que eles fossem perdoados dos seus pecados, porque seria uma matança sem fim, não é verdade? Mas que o próprio Senhor Jesus Cristo já derramou seu sangue para mim, para você, sermos perdoados do nosso pecado, e Ele nos prometeu que dos nossos pecados não se lembrará mais. Então a nossa escolha todos os dias deve dizer não para o pecado. Todos os dias que fomos tentados, nós devemos chegar com confiança diante do trono da graça e alcançar misericórdia, alcançar graça, para nós sermos ajudados em tempos oportunos,
porque as mesmas tribulações e tentações que nós passamos hoje, Jesus passou um dia e venceu. E como Jesus passou, Ele sabe muito bem o que nós estamos sentindo, o que nós estamos passando. Ele sabe muito bem como é a nossa dificuldade. Ele sendo perfeito, Ele estando como homem, né? Aqui nessa terra também foi tentado em tudo e venceu. Ele vai nos dar força, habilidade, capacidade para que a gente venha vencer também. Então o autor de Hebreus está dizendo isso, né? Não é necessário mais tantos sacrifícios, não é necessário mais construir outros santuários e fazer todo aquele ritual para que os seus pecados sejam perdoados ou para que as suas orações e pedidos chegam até Deus. Agora, depois que Jesus morreu, o véu se rasgou pela sua própria carne. Como a carne de Jesus se rasgou, o véu se rasgou. Como até a última gota do sangue de Jesus foi derramada na cruz, porque quando o soldado furou o lado de Jesus, né? Tem uma parte que fala que o soldado ele furou aqui quando Jesus já tinha morrido, né? Ele furou aqui o lado e já não saía mais sangue, saiu água, porque todo o sangue de Jesus já tinha sido derramado para nos lavar, nos perdoar dos nossos pecados. Então nós devemos dar valor a tudo isso, amém? E quando formos tentados, passarmos por qualquer aflição, é só você chegar diante de Jesus, porque Ele sabe muito bem o que você está passando, Ele compreende como ninguém. As pessoas podem não entender o que você está passando, pode achar até que é coisa boba, pode achar que, né, que não é tão grave assim, mas Jesus, Ele entende verdadeiramente o que você está passando. E ninguém melhor do que Ele para te socorrer nas suas tentações, desafios e aflições, porque Ele passou e venceu. E com Ele você vai vencer também, amém? Por isso que fala aí que nós temos que ter paciência, não rejeitar a nossa confiança, porque a promessa de Deus para as nossas vidas vão se cumprir, passe o tempo que passar, não é verdade? Passe o tempo que passar. A palavra de Deus, ela nunca deixará de se cumprir. Ainda é um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. O que nos cabe fazer é o quê? Necessitamos de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Então vamos fazer a vontade de Deus para que nós possamos alcançar a promessa. E a principal delas, que é a nossa salvação eterna. Amém? Alguém está perguntando aí, que livro forte, que livro é esse? É o livro de Hebreus. É forte mesmo. Amém? E amanhã a gente continua lendo e aprendendo mais. Então o que eu vou guardar hoje disso, pastora, é que é tudo isso, né? Principalmente essa forma de chegar diante de Jesus com toda a sua confiança. Não tem que chegar com medo. Ai, Jesus vai me castigar pelo que eu fiz. Ai, Jesus, né, não vai ouvir minha oração porque eu pequei. Não. Você tem que chegar diante dele com confiança, diante do trono da graça, sabendo que ele vai te ajudar naquilo que você precisa. Você tem que chegar diante dele sabendo que todo o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, mas foi para que você possa vencer nessa vida e um dia você possa entrar no céu. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então guarda aí todas essas palavras aí no seu coração e sempre lembre de buscar a ajuda de Deus para que você venha vencer o pecado. Busque a ajuda de Jesus para você vencer o pecado. Porque horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Não é verdade? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E a Bíblia fala que muito, né? Hebreus fala muito sobre a seriedade do pecado. Chega a dizer que pecar é você crucificar Jesus de novo. Chega a dizer o quanto é sério a pessoa conhecer a verdade, mas preferir continuar no pecado. Chega a dizer, comparar essa pessoa com o povo que estava no deserto, ouvia a palavra, mas rejeitava. Chegou na hora de entrar na terra prometida, não entraram. E a palavra fala que a mesma coisa acontecerá com as pessoas que ouvem a palavra, ouvem a correção, mas não dão ouvidos. A hora de chegar na terra prometida, que é o céu, a nova Jerusalém, a nova Canaã, não vai entrar no repouso do Senhor. Por isso disse, hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não rejeita em seu coração. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Glória a Deus. Amanhã a gente termina Hebreus e lê Tiago também, que eu amo o livro de Tiago. Para quem não sabe, gente, o livro Tiago, o apelido dele era Joelho de Camelo. Por quê, pastora? Porque ele orava muito.
Ele orava tanto que os joelhos dele era duro, igual de camelo, né? Ele criou aquele negócio, não sei como é que chama, que cria, né, uma crosta assim no joelho da pessoa, de tanto que ele orava de joelhos. Então eu falo que Tiago é o livro da oração. Você quer aprender sobre a oração? Você quer ver alguém de oração? Vamos ler Tiago. Amanhã a gente vai terminar Hebreus e vai ler Tiago, que é um livro de oração. Amém? Vamos lá então. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela leitura de hoje, muito obrigada pelos ensinamentos. Meu Deus, é muita coisa, muito profundo mesmo. Senhor, aqui nós estamos conhecendo apenas o geral, mas sabemos que o Senhor vai sempre falar em nossos corações através do livro de Hebreus, porque tem muitos ensinamentos eternamente para as nossas vidas aqui. Meu Deus, o mais importante delas é nós darmos valor ao sacrifício de Jesus na cruz. Ele, o sumo sacerdote, que hoje leva as nossas orações ao Pai, que fez uma obra, meu Deus, ali na cruz para a salvação e perdão dos nossos pecados, que derramou o seu próprio sangue, que rasgou a sua própria carne para nos ligar de novo com Deus, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que um dia nós venhamos a morar no céu. Meu Deus, que nós venhamos dar valor e que todas as vezes que nós chegarmos para dobrar os nossos joelhos em oração, possamos chegar na Tua presença com confiança, sabendo que esse mesmo Jesus que padeceu todas essas coisas e venceu, nos socorrerá nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, nas nossas tentações. Ele vai nos ajudar, nos sustentar para que venhamos vencer as investidas de Satanás, como nós aprendemos aqui, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que isso fique guardado em nossos corações e que jamais venhamos temer, Pai, mas que todas as vezes que nos sentimos fracos, cansados, desanimados, todas as vezes, meu Deus, que nós nos sentimos aqui até mesmo incapazes, nós possamos chegar diante do trono da graça com confiança. Não rejeitar esse convite tão lindo, esse convite tão santo, para chegar diante do Senhor Jesus, que vai levar o nosso pedido até Deus e Ele vai nos responder com bênção, com vitória, com milagre, como diz a Tua palavra aqui, Pai. E nós necessitamos de paciência para depois de haver desfeito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Há uma promessa para nós. E nós queremos que nós alcançaremos essa promessa para a Tua glória, para a Tua honra, mas que nós possamos ter paciência para saber esperar esse pouquinho de tempo, meu Pai, que é necessário esperar, porque o que há de vir, virá e não tardará. Tua palavra diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a tua alma não tem prazer nele. Pai, o Senhor não se agrada de quem recua. O Senhor não se agrada de pessoas que desistem. O Senhor não se agrada daqueles que olham para trás. O Senhor não se agrada daqueles que põem a mão no arado e desanimam e olham para trás. O Senhor não se agrada daqueles, meu Pai, que não se firmam. O Senhor não se agrada de pessoas inconstantes. Tua palavra diz até mesmo que nós não devemos deixar a nossa congregação, não devemos abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns, aqueles que ficam firmes e depois vem uma luta e ela sai da igreja. O Senhor não se agrada dessas pessoas, Pai. Então que o Senhor nos ensine cada dia mais sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho do Senhor não é em vão. E o Senhor nos dará a recompensa de tudo, Pai, enquanto nós estamos aqui fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Obrigado por essa leitura de hoje, que amanhã o Senhor continue falando profundamente em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então é isso aí. Nossa, 10h05. Tira o print. Gente, que frio, né? Tira o print aí. Tirou? Amém. E aí você coloca lá com o versículo que mais te chamou a atenção, tá bom? Lembrei desse versículo bonito também, né? No Hebreus 6:10. Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do vosso trabalho e do vosso amor para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Lembra sempre disso. Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do vosso trabalho. Amém? Jéssica falou, não tirei, pastora, eu vou fazer de novo. Tira aí, Jéssica.
Foi, né? Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, gente. Amanhã, 11 horas da manhã, sim, na nossa rádio. 10 horas da noite aqui. Beijo, Deus abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.